Boa noite, já é boa noite, né? Boa noite a todos e todas. Sejam todos e todas bem-vindos. Esse é o terceiro dia de debates aqui do Fórum de Resistência Democrática, que é uma realização do Observatório da Democracia, um espaço nacional que reúne as fundações de diversos partidos do campo da esquerda e da centro-esquerda, que tem se articulado desde o final do ano passado, né, após a eleição de Jair Bolsonaro, e tem sido um espaço de reflexão, de análise, de produção de diversos relatórios, textos importantes sobre os ataques que o governo Bolsonaro tem feito à nossa soberania nacional e à nossa democracia. Esse é o primeiro espaço que o Fórum, que o Observatório da Democracia realiza aberto ao público, e aqui no Rio está sendo realizado com o apoio, a participação dos diretórios locais do PSOL, do PT, do PCdoB e do PCB, e com o apoio da Mídia Ninja e da Boitempo. Então, enfim, a gente está aqui nessa semana de muita reflexão, muito trabalho conjunto, que a gente espera que possamos sair daqui mais fortalecidos, mais articulados, para enfrentar essa conjuntura tão difícil, né? Hoje a gente já teve várias rodas de conversa e oficinas realizadas pelos movimentos sociais mais cedo. Hoje foram sobre os temas de saúde pública e de cultura e arte como política. Tivemos também uma oficina de feminismo. Depois, à tarde, a gente teve uma mesa de ódio como política e guerra de informações. Agora a gente segue nossa programação com a mesa com as nossas convidadas internacionais, a Titi Bhattacharya, a Cinzia Arruza, a Talíria Petroni, Dani Monteiro. Depois, às 8 horas, a gente tem a terceira conferência, que faz parte do curso de Direito à Cidade, o professor David Harvey, que está ali sentado, como sempre, acompanhando os debates. Amanhã a gente vai ter uma programação especial de encerramento desse fórum. A gente vai levar esse espaço de reflexão que a gente está fazendo aqui para a rua. Então, a partir das 4 da tarde, a gente vai estar ali no espaço conhecido como Buraco do Lume, né? A Praça Mário Lago, realizando um debate sobre segurança pública e militarização da vida. E depois vamos ter uma aula pública, que além das presenças brilhantes do professor David Harvey e da Cinzia Arruza, vamos também ter a participação de diversas figuras públicas importantes, como Fernando Haddad, Jandira, Marcelo Freixo, que está aqui também hoje acompanhando o debate. Obrigada, Marcelo, pela presença. Então, gente, sem mais delongas, vou passar aqui... um último informe. Todos os dias a gente tem tido um pequeno problema com o aparelho da tradução simultânea. As pessoas têm dificuldade de regular a altura do aparelho, e aí fica um zoom, 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 que atrapalha um pouco o entendimento das pessoas. Então, por favor, todo mundo aí tentar regular o volume para ficar só no volume necessário para que todo mundo possa acompanhar o debate da melhor forma possível. Tá bom? Então, gente, passar aqui a palavra para a Dani Balbi, ela que é professora da ECO, da UFRJ, e vai mediar essa mesa. Olá, boa noite a todas e todos. É um prazer enorme estar aqui, fazendo essa mediação qualificada, provocando, enfim, esse debate tão importante sobre um feminismo inclusivo, um feminismo que não abandona o recorte necessário de classe e que adensa o recorte de classe pensando no trabalho da mulher como um trabalho que é crucial para a reprodução da força de trabalho e para a condição hoje do proletariado. Então, sem mais delongas, eu queria passar a palavra para Titi Bhattacharya. É isso? Cinzia primeiro? Ih, meu Deus, já começamos aqui com problema aqui no schedule. Então, eu passo primeiro para Cinzia Arruda, para ela começar. E thank you. So first of all, thank you very much to PSOL for organizing pela organização desse evento maravilhoso. Obrigado a Dênia e Talide por estarem aqui e comentar o manifesto. É um prazer estar aqui e, apesar da situação difícil em que nos encontramos, com as queimadas na Amazônia, eu acho que nos dá esperança para o futuro ver tantos camaradas e ativistas
disponíveis aqui para ver como lutar e como resistir ao surgimento da direita em todo o mundo. Eu queria começar, não tanto do ponto de vista do manifesto, mas do movimento feminista, do movimento global das feministas, que começaram em 2016 e continuaram a organizar mobilizações e greves em todo o mundo. A razão de eu querer começar com esse movimento é que sem ele não haveria manifesto, não haveria ideia do feminismo de 99%, né? O que tornou possível escrever esse livrinho foi a mobilização de milhares e milhares de mulheres. São as ideias delas, as práticas delas, as suas experiências. O manifesto não é nada além de um sintoma desse movimento feminista maravilhoso. Não estaríamos aqui hoje para discutir o feminismo para 99% sem primeiro ter as pessoas na rua, nos locais de trabalho, criando esse movimento desde baixo. Eu queria falar um pouco sobre o que nós escrevemos sobre as greves das mulheres no manifesto. E queria focar também nessas greves. Não sei se esse é o caso aqui no Brasil também. Queria focar um pouco nisso, porque houve muita resistência à ideia de mulheres fazendo e organizando greves. Falando sobre greves de feminismo. Eu não sei se isso aconteceu no Brasil também, né? Quando vocês tentaram lançar a ideia que talvez pudéssemos organizar essa greve feminista aqui no Brasil. A crítica, né, o que a gente encontra, a crítica da esquerda e da direita, mas também da esquerda, estou falando da crítica dos camaradas de organizações e revistas de esquerda. Quais são essas críticas? Em primeiro lugar, que não são greves em locais de trabalho. Em segundo lugar, só sindicatos é que podem convocar greves. Então, o que é isso? O que é esse movimento? O que essas mulheres estão pensando em lançar greves internacionais? Quem tem que fazer isso são os sindicatos. Quando eles dizem isso, o que eles têm em mente, na verdade, é a burocracia dos sindicatos. Os líderes, não os ativistas sindicais. E, mais uma vez, o que quer dizer uma greve sobre reprodução? Será que isso funciona? Contra quem você está fazendo greve? Por que está discutindo greve na produção? Que tipo de esforço esse tipo de greve teria? Como é que você vai impactar o capitalismo fazendo greve no setor de reprodução? Não faz sentido, etc. Eu queria meio que responder a essas críticas. Em primeiro lugar, queria dizer que as greves não pertencem aos sindicatos, e muito menos à burocracia sindical. As greves pertencem à classe trabalhadora. É a clássica trabalhadora, através da resistência, da luta, da verdade, que os trabalhadores podem mostrar o seu poder, podem paralisar a sociedade, pode forçar os que estão no poder a ouvirem, a atenderem às demandas dos trabalhadores. Os sindicatos é uma ferramenta e tem sido uma ferramenta histórica muito importante. Em alguns casos ainda é, mas a greve não é monopólio dos sindicatos. Não são propriedade dos sindicatos. A greve pertence à classe trabalhadora. E isso significa que quando a burocracia sindical, a gente não está falando de ativismo sindical, nós estamos falando dos membros dos sindicatos, estamos falando da burocracia. Quando essa burocracia sindical resolve
a negociação constante, sem luta, sem conflito, resolve ir pelo caminho de compromisso em vez de conflito ou luta de classes, de não convocar greves, ou até nos Estados Unidos eles assinam contratos que têm cláusula anti-greve. Isso é, no contrato está previsto, né, que eles não têm nem o direito de fazer greve, do ponto de vista legal. Então, a burocracia sindical resolveu que são eles que são os negociadores desse compromisso de classe, em cima dos trabalhadores, né, em cima dos sindicalistas. Então, depende de nós, a classe trabalhadora, retomar as greves. E é isso que o movimento feminista tem feito nos últimos 3 anos. Em primeiro lugar, o movimento feminista tem o direito, sim, de convocar greve, porque esse movimento faz parte da luta de classe. É feito de milhares de mulheres trabalhadoras que trabalham na área de produção e reprodução. Essas mulheres têm o direito de usar a greve para brigar pelos seus direitos. Em segundo lugar, a reprodução. Na verdade, isso é um elemento de força do movimento feminista. O fato de que, pela primeira vez, enfatiza a necessidade de insistir na unidade da produção e reprodução. O que isso quer dizer? Quer dizer que, para ter produção de qualquer tipo, industrial, valores, etc., você tem que ter primeiro as pessoas que trabalham. E alguém está lá trabalhando para fazer essas pessoas. Alguém está criando os filhos, cozinhando para repor energias dos que estão no local de trabalho. Alguém está fazendo o trabalho de socialização, de educação. Isso tudo cria as condições de que a produção ocorra, né, para começar. Então, o que o movimento feminista enfatiza quando fala de reprodução social e greves de produção e reprodução é o fato de que há uma luta entre essas duas esferas, que parecem que estão separadas, mas que, na verdade, estão condicionadas e são codependentes. Desse ponto de vista, o maior fato do movimento feminista, né, e que está no manifesto, é o fato de que todos estamos trabalhando. Todos somos parte da classe trabalhadora. Os que fazem a parte da reprodução, os que trabalham em casa também. Essa é a mão de obra que é criar os filhos, cuidar dos mais velhos, tudo isso é trabalho, tanto quanto o trabalho de quem está numa fábrica. Portanto, temos que criar a capacidade de fazer uma ponte entre os diferentes tipos de trabalhadores que constam do capitalismo e que é dividido por gênero, que é dividido por negligenciar e diminuir o trabalho reprodutivo como se não fosse trabalho. Desse ponto de vista, o que o movimento feminista está fazendo e o que a gente diz no manifesto não é tanto, olha, chega dessa coisa de greve no local de trabalho ou greve na produção. Vamos dar uma pausa na reprodução. Não é isso. O que a gente quer dizer é, vamos olhar o capitalismo como sendo um sistema complexo, uma totalidade de relações, de alienação, de dominação, de exploração. Vamos juntar a produção e a reprodução e vamos brigar juntos, em solidariedade, criando essa ponte de solidariedade entre todos os pontos da sociedade, onde a gente está fazendo esse trabalho e juntando essas duas coisas. Desse ponto de vista, então, a greve feminista, a greve que nos inspirou a escrever o manifesto, tem que ser entendida como um processo político. O ponto não é tanto organizar um evento só uma vez por ano e depois ir para casa. Não, a ideia é usar a greve como um meio de politização,
como uma maneira de começar um processo de radicalização, politização e insurgência de classe, para que finalmente pudéssemos derrotar a chamada luta de classes e política de identidade. Isso é dividido dentro do capitalismo, né? Que quer que a gente acredite que a exploração e a opressão são fenômenos separados que não têm nada em comum. Na verdade, tem muita coisa em comum, no sentido de que sempre andaram juntos. Nós sempre somos explorados de maneiras específicas, em termos de gênero, em maneiras que é baseado no nosso status de cidadão, etc. Quando falamos de exploração, não estamos falando apenas de trabalhar demais, enfim, o patrão explorando o trabalhador. Não é só isso. Estamos falando também do uso de violência de gênero, estupro, enfim, tudo que acontece em lugares como fazendas que empregam mulheres imigrantes na Sicília ou na Espanha. O uso do estupro sistemático, né, como uma maneira de aterrorizar essas mulheres trabalhadoras, e não deixar com que elas lutem por melhores condições de trabalho. Então, a exploração sempre é um processo concreto, que é sempre experimentado através da raça, do gênero, da falta de cidadania, falta de direitos humanos, etc. Quando a gente luta contra a exploração, temos que lutar também contra a opressão. E é isso que o movimento feminista está fazendo. E é isso que nós estamos propondo também no manifesto. Vamos ter uma compreensão maior, mais ampla da palavra capitalismo. E vamos parar de achar que a realidade capitalista funciona de alguma maneira separada. Aqui num cantinho tem a exploração, no outro quartinho tem a opressão, lá no outro lugar tem alienação, depois dominação. O capitalismo não funciona assim. É uma unidade complexa, contraditória de todos os elementos, e a gente tem que lutar contra todos de uma vez, porque é assim que as pessoas experimentam a vida no capitalismo e a exploração também no capitalismo. Eu queria concluir. Ninguém me disse quanto tempo eu posso falar. Posso ficar falando para sempre. Bom, tá bom. Eu queria concluir falando um pouco mais sobre por que a gente resolveu chamar esse manifesto de feminismo para 99%. A ideia chegou a nós da primeira convocação que nós fizemos para falar da greve das mulheres, né, em 2017 nos Estados Unidos. A gente precisava de uma frase boa que deixasse claro o que estávamos fazendo, que não era a mesma coisa que a gente vinha fazendo, feminismo liberal, incluindo pessoas como a Hillary Clinton, ou Sally Sandberg, ou não sei mais quem. A gente queria deixar claro que queríamos fazer algo diferente. Nancy Fraser, então, veio com essa frase, feminismo para 99%. A ideia é, o feminismo não é um projeto para a elite. Na última década, nós usamos as lutas, né, das lutas de classe em todo o mundo. O feminismo, antes, né, que virou hegemônico na mídia social e na mídia em geral, é o que a gente pode chamar de um feminismo baseado na ideia de que, bom, tudo bem, a realidade é feia, há muito sexismo, mas se você resistir, se você não ficar tímida, né, for atrás do que você quer, você vai conseguir. Esse é o tipo de feminismo que basicamente se tornou dominante. É o que a gente chama de feminismo de oportunidades iguais na dominação. A ideia principal era
Bom, vamos ter então mais mulheres como CEOs, vamos ter mais mulheres no poder, né? Assim como funciona na economia, você ter mulheres no poder, mulheres sendo chefes que nos exploram, né? A gente queria liberar todas as mulheres que estão lá embaixo, né, no fundo da pirâmide. Eu não sei como é que isso funcionaria, mas essa era a ideia. É melhor ter uma chefe mulher. Essa ideia se tornou tão pervasiva. Eu quero dar um exemplo da Itália, que é de onde eu venho, onde tem um dos sindicatos mais ferozes, o FIOM, que é o sindicato dos metalúrgicos, né? Que historicamente é um sindicato muito combativo. Eles publicaram uma declaração há alguns meses chamado As Mulheres que Trabalham na Área de Metalurgia. E nesse dossiê, nesse documento, eles incluíram também uma análise feita por uma associação de mulheres gerentes. A ideia dessa declaração era que, na verdade, é melhor, as condições melhorariam se a gente apoiasse mais mulheres no cargo de gerência no setor metalúrgico. Por quê? Porque são mulheres, porque têm útero, vagina, e assim podem compreender melhor as nossas necessidades como trabalhadoras. Vocês podem entender o absurdo de ter o que era um sindicato muito combativo, né, tendo esse tipo de posição na Itália. Eles estavam meio que dizendo que o trabalho das mulheres metalúrgicas, que tinham condições horríveis, que ganhavam super mal nas fábricas, essas mulheres tinham que apoiar a carreira das mulheres como gerentes, porque assim, de alguma maneira, as coisas iam melhorar para elas, né? Então, por essa razão, a gente achou que tinha que reagir contra essa narrativa. Eu lamento, somos mulheres, sim, mas não somos fracas, nós estamos oprimindo da mesma maneira. E não é verdade que ter esse interesse em comum com os anglo-americanos ou com a Hillary Clinton ou com mulheres que têm posição de gerentes e que têm políticas horríveis na Itália. O que a gente queria deixar claro é que o feminismo do qual estamos falando não é desse tipo. Não é o feminismo que pede que acreditemos que tendo mais mulheres no poder, com esse tipo de relação, né, sem desafiar a hierarquia social do capitalismo, simplesmente tendo mais diversidade no topo, é algo que vai liberar todas as mulheres. Isso não é verdade, não vai. Você tem que se encostar em alguém. E as mulheres que se encostam em alguém, se encostam nas mulheres da classe trabalhadora, nas imigrantes, nas trabalhadoras, né, que fazem o trabalho que as que estão no topo não fazem. Então, o feminismo para 99%, em última análise, né, é a força de trabalho, é o feminismo das mulheres trabalhadoras. Podíamos ter chamado isso de manifesto das mulheres da classe trabalhadora. Ou feminismo anticapitalismo. Não, a gente resolveu chamar de feminismo para 99%. Acho que funciona melhor e fez nos lembrar de um movimento importante de luta nos Estados Unidos, né, de ocupação, né, que mostrou o conflito de caste. Então, o feminismo para 99% não é uma análise da maneira como a sociedade funciona. Nós sabemos muito bem que a sociedade não é dividida entre 1% versus 99%. Sabemos que as divisões de classe são muito mais complexas. Não é isso que estamos falando. Estamos falando que precisamos de um feminismo e não por aquele 1%, mas sim por todas. E todos não é só mulheres e gays, é todo mundo no planeta.
Então precisamos de um feminismo capaz de brigar por todos os oprimidos, por todos os que são afetados pela mudança climática, que são afetados pelo capitalismo, pelo neocolonialismo, pelo imperialismo, pelas guerras e pela exploração. Então a gente começa de uma coisa particular, né? Porque é um manifesto feminista. Começamos de uma análise que é específica para mulheres e gays. Então a gente está analisando a maneira como o capitalismo afeta especificamente mulheres em todas as áreas diferentes. Mudança climática, guerra, crise da democracia, a maneira como o trabalho é organizado, etc. Começando desse particular, a gente universalizou. Então, começamos de uma lente específica, que é a lente do que acontece com as mulheres e com os gays no capitalismo, né? E aí articulamos um projeto, que é um projeto de liberação para todo mundo no planeta. E nesse sentido, um projeto para os 99%. Vocês podem perguntar, bom, e o 1% que falta? Vamos ver. Thank you very much. A gente está com o Felipe, com o Siri, recolhendo as perguntas. E quem quiser, é só levantar a mão e eles vão até vocês e recolhem as perguntas que no final serão sistematizadas. Agora sim, eu passo a palavra para Titi Bhattacharya. Desculpa se eu não consegui pronunciar bem. Bhattacharya, ok? Oh, welcome. All right. Thank you, comrades. Muito obrigado, camaradas. É um grande prazer e uma honra estar aqui. Obrigado ao PSOL por me convidar. Eu estou aqui de luto porque eu estou nessa cidade com orgulho, porque também é a terra dessas mulheres maravilhosas. Eu gostaria de começar vendo por onde as coisas começam. Qual é a definição de feminismo? Quantos de vocês aqui no público têm um membro da sua família que é conservador? Então, quando você vota naquele membro, você diz, eu sou um feminista, eles vão reagir mal, né? Isso é um fato. Você pode dizer, eu sou um membro de um sindicato, mas se você disser que é um feminista, essa pessoa vai reagir mal, porque o feminismo é uma palavra mobilizadora, significa uma posição contra algo. Então, isso é o que o feminismo é, com o qual nós crescemos, com uma ideia de feminismo. O novo liberalismo trabalha uma certa mágica com essa palavra. Ela retém a palavra, mas esvazia do seu conteúdo político. Ele puxa fora a política de confrontação, de emancipação da palavra, mas conserva a palavra. Então, feminismo, em vez de significar confrontação contra o status quo, contra ideias conservadoras, feminismo se tornou a palavra que codifica ou representa sucesso para algumas mulheres, para um punhado de mulheres. Significa empoderamento, mas não empoderamento no seu local de trabalho, não empoderamento contra a violência de gênero, empoderamento como uma presidente de uma companhia, empoderamento como uma senadora, empoderamento... não estamos falando com estas senadoras, estamos falando de senadoras num sistema muito burguês. Então, e temos que sentir que isso é excelente, que em vez de ser um homem que manda drones para o Afeganistão, não, é uma mulher que está mandando os drones para o Afeganistão. Agora sim. Então, essa é a mágica. Essa mágica que o neoliberalismo se engajou contra o feminismo. E, logicamente, isso nunca aconteceu durante a história do capitalismo.
ninguém usou a palavra feminismo para um método tão eficaz de desmobilização. Quando o feminismo era uma palavra mobilizadora, o neoliberalismo está usando para desmobilizar a classe trabalhadora de um certo jeito. Então, o feminismo começou a ser visto como trabalhar duro para ter sucesso no sistema capitalista. Se você trabalha duro e tem sucesso no capitalismo, você sabe quem é que vai ter... É uma mulher do Sudão, sabe quem é que vai estar dentro? Uma trabalhadora na fronteira do México. Essa mulher que trabalha duro, se você trabalhar no sistema capitalista, vai ter sucesso. Essas as mulheres que vão ter sucesso. Em vez disso, elas têm a pior vida possível no capitalismo. Então, nós somos vendidas e reembaladas a ideia de trabalhar duro para ter sucesso. Na verdade, o que acontece é que um punhado de mulheres competem com os homens da classe dominante. Então, em vez de a cultura corporativa ser jogar golfe, então a cultura torna-se vestir roupas elegantes. Então, isso é a nossa grande emancipação. E nós temos que olhar para essas mulheres bem vestidas. Bom, pelo menos elas não jogam golfe. E temos que dizer, sim, isso é fantástico. Significa, eu me vejo projetada nela. Mas não é, eu não me vejo projetada eu sou de uma família de refugiados, eu não me vejo em Hillary Clinton, eu não me vejo em Angela Merkel, como eles querem, quando eles querem afogar os refugiados no mar Mediterrâneo. Isso não é o feminismo que eu imagino. So what happened? Então, o que significa o esvaziamento da política feminista, a política feminista de confrontação? Como é que isso acontece ao longo com a consolidação e a subjugação do tempo de juntar feminismo com sucesso no capitalismo? Que processos vêm com isso? O que nós vimos em 40 anos de neoliberalismo é, ao contrário de sucesso das mulheres, o tipo de trabalho que as mulheres são responsáveis vem nos piores ataques sobre o neoliberalismo. Todas as formas de reproduzir a vida, de manter a vida, essas são as formas que vêm sob os piores ataques sobre o neoliberalismo. Então, os subsídios são por todo o mundo. Quando eu era uma criança na Índia, nos anos 70, meus pais ficavam uma linha de racionamento, uma fila de racionamento para conseguir comida para nós. Isso era um sistema de distribuição de comida que o governo dava para as pessoas de um certo nível salarial. Agora, esses centros de distribuição de comida foram totalmente desfeitos, porque o FMI disse que estão jogando muito dinheiro em serviços sociais. Não, vocês devem usar esse dinheiro para repagar a dívida. Vamos usar esse dinheiro para construir estradas e não para serviços sociais para as pessoas. Então, então, os subsídios para a comida foram eliminados. Água, que é um item essencial para a vida, os serviços de água foram privatizados. Vocês sabem o que aconteceu em Cochabamba, na Bolívia, onde as mulheres se levantaram contra essa privatização da água. Então, comida, água e alojamento, os preços das casas ficaram impossíveis com esse aumento que afetou as mulheres de forma desproporcional e os pobres de forma desproporcional. Então, estamos falando de 40 anos de ataques que vieram sobre as mulheres da classe trabalhadora globalmente, no mundo inteiro, porque os recursos que a classe trabalhadora precisa para se reproduzir estavam sendo um ataque pelo neoliberalismo. Pensem sobre essa contradição, caros camaradas. Por um lado, todo o trabalho que sustenta a vida, e que em geral cai sobre as mulheres, está sendo desmontado pela classe
da classe dominante, e ao mesmo tempo a mesma classe dominante diz: ah, não, mas nós temos mulheres que estão aprovando essas leis, então isso deve ser uma questão feminista. Então esse é o fundo do poço do inverno que mulheres estão tentando levar, para onde as mulheres estão tentando levar o feminismo. Como é que o feminismo pode voltar? Como é que chegamos a uma posição em que podemos pensar sobre feminismo para esses 99%? O feminismo não pode voltar porque algumas pessoas pensou sobre isso e escreveu um livro. O feminismo fez uma volta nas ruas da Bolívia, nas favelas do Brasil e nas favelas da Índia, porque é aqui onde as mulheres lutaram contra essas políticas de austeridade e contra as políticas neoliberais. É onde o feminismo voltou e resgatou a índole de insurgência, de insurreição. Esse é o feminismo que nós tentamos escrever nesse livro, porque aprendemos do feminismo das palavras e temos que levar essas ideias de volta para a rua, da onde as apreendemos. Gostaria de dizer algumas coisas sobre que aparecem para nós no novo movimento feminista. Eu gostaria de falar sobre o que foi excepcional nessa fase da luta feminista. A primeira coisa que é o seu âmbito internacional. Isso foi um feminismo. Lembrem, o feminismo do 1%, basicamente, tinha não apenas o feminismo de sucesso no interior do capitalismo, assim, e ter um escritório bonitinho, também era um feminismo profundamente nacional. A Hillary Clinton estava muito orgulhosa de ser americana, a Angela Merkel estava muito orgulhosa de ser alemã. Isso era um feminismo muito nacional, alimentando projetos nacionais de fronteiras fechadas e manter os imigrantes fora. Todavia, a luta feminista, do novo movimento feminista que emergiu, foi conscientemente internacional. Pensem as implicações disso. Vocês podem ter um movimento para recursos de reprodução, como educação, saúde e água de boa qualidade. Você pode ter um bom movimento para tais recursos, mas somente dentro do seu país. É isso que fazem os países escandinavos. Eles dizem: nós construímos nosso estado do bem-estar social, temos bom cuidado de saúde, temos boas escolas, então vamos manter esses raios desses muçulmanos fora. Então você pode ter um discurso de recursos corretos para a classe trabalhadora, mas vamos limitar esses recursos para a classe trabalhadora nacional e que mantém os imigrantes e as pessoas de cor fora. Em vez disso, a luta das mulheres atualmente tem uma posição internacional dizendo: solidariedade é que é a nossa arma. As fronteiras não podem ser armas. A solidariedade tem que ser a nossa arma para lutar contra essas fronteiras. Isso foi uma mensagem muito importante do movimento feminista. Vou lhes dar 2 exemplos de por que as fronteiras não fazem sentido no mundo capitalista. Não precisamos mais de exemplos sobre como que as fronteiras matam no capitalismo. Todo mundo sabe o que está acontecendo de crianças em prisões do Trump. Todo mundo sabe dos barcos de imigrantes afundando no Mediterrâneo. E eu estava em Barcelona e com a minha mulher, e ela entrou no Mediterrâneo, e eu não podia porque eu senti que havia crianças lá e eu não podia entrar na Angola. Então, o que as fronteiras fazem conceitualmente? Uma das coisas que cria a mudança climática, as mudanças climáticas, é as companhias de mineração. Todo mundo sabe disso. Então, o lítio é um dos elementos que está sendo
minado, é o que é usado para criar baterias para os nossos celulares. Se você quer ser contra a mudança climática e quer construir um movimento para parar a mudança climática, você não pode fazer com o movimento nacional, porque coisas que estão criando mudança climática, o capitalismo é um polvo, ela tem os tentáculos por todo o mundo. Você não pode cortar um tentáculo num país, você tem que atacar o polvo na sua cabeça, e a melhor forma de fazê-lo é trabalhar através de fronteiras, em solidariedade para as pessoas através das fronteiras. E o segundo exemplo que eu quero dar que vem das Filipinas. Todos sabem que o Duarte é o Bolsonaro das Filipinas. É um sujeito de extrema-direita autoritário, então ele quer construir essa represa nas Filipinas que vai acabar com o ecossistema da Sierra Madre. Ele quer construir essa represa. Quem está financiando? Os chineses. Então é um esquema imperial. Os chineses financiando aquela represa do Tartar, que é um sujeito autoritário, e está acabando com o ecossistema da Sierra Madre, que afeta nós todos. Então as mulheres de Sierra Madre, as mulheres indígenas, quando elas fizeram uma resistência enorme, e eles fizeram a maior demonstração, foi bem hoje, as mulheres indígenas fizeram essa demonstração, e quando elas fazem essa demonstração, atacam tantos tentáculos daquele povo, ataca o capitalismo chinês, ataca o regime do Tartar e ataca a ameaça da mudança climática. Então, em solidariedade, quando estamos nesses movimentos, nós unimos as várias linhas do anticapitalismo e podemos juntá-las e fazer um punho para poder lutar de volta. Então, temos que lembrar-nos o tempo e usar internacionalismo como nosso ponto de partida no movimento feminista. Uma vez mais, nós temos coisas importantes, candidatos importantes para os governos mais imperialistas nos Estados Unidos no momento. O Partido Democrático tem vários candidatos e, vocês sabem, e muitos dos candidatos no Partido Democrata, Sanders, Warren, muitos deles propuseram políticas fantásticas. Bernie Sanders disse: tem que haver o cuidado de saúde grátis para todos. Elizabeth Warren disse: temos que cancelar a dívida dos estudantes. A dívida dos estudantes é mais volume de dinheiro do que toda a dívida dos cartões de crédito nos Estados Unidos. Esse é a vida que os estudantes podem ver. Quando começam a sua vida profissional, estão já devendo milhares de dólares. Então, algumas dessas propostas que esses candidatos propuseram são muito boas. Bernie Sanders veio com um plano para a mudança climática, que é muito bom. Mas o que vocês acham que é uma coisa que eles não tocaram, não falaram? A presença imperial dos Estados Unidos. O fato de que os Estados Unidos é uma potência imperial e que soldados americanos estão em todos os lugares do mundo e que os Estados Unidos são uma potência mundial pelo mundo inteiro. Isso é algo que nenhum desses candidatos tocou. Em vez disso, eles ficam em frente da bandeira americana. Olha, eu cresci na Índia, eu vejo uma bandeira americana, eu tenho uma reação alérgica. Todos esses candidatos com suas ideias muito boas, o seu calcanhar de Aquiles, o seu ponto fraco, é exatamente o imperialismo. Então, isso é algo que a luta feminista trouxe à frente da sua organização.
Quando nós tivemos o nosso primeiro comício na cidade de Nova York, vocês sabem qual era a bandeira que ficou atrás de mim? Foi a bandeira palestina. Isso nunca aconteceu, nenhum comício feminista em Nova York, nunca antes. Nós trouxemos a questão da liberação da Palestina de volta para o movimento feminista. Nós não podemos ser, não, você não pode tocar esse assunto porque é um assunto divisivo. Não, nós temos a luta pela Palestina é como é o Vietnã dos nossos dias e queremos tomar uma posição de solidariedade com o povo da Palestina e nós queremos ficar contra o imperialismo dos Estados Unidos e o seu suporte a regimes de apartheid. Então, isso foi uma forma concreta na qual a posição feminismo é internacional. E o terceiro elemento, que muitos podem pensar que não seja muito importante, mas é muito importante para nós, foi ter uma posição de solidariedade e trabalhar com as nossas companheiras que são trabalhadoras sexuais. Isso foi um ponto importante para nós. Esse comício das mulheres não tinha stars, não tinha estrelas de Hollywood falando, não tinha grandes figuras femininas falando. Nós tivemos trabalhadoras sexuais, tivemos mulheres transexuais e tivemos líderes sindicais falando. Isso foi um comício e uma greve de pessoas normais, mulheres normais, e mulheres normais têm o poder de mudar a sociedade. Isso, para mim, caras camaradas, é o feminismo para o 99%. E eu vou concluir com um pensamento. Estamos testemunhando as sementes, eu não diria que é uma onda, mas as sementes de um novo movimento global anti-austeridade. Às vezes ele toma a forma da luta feminista e às vezes toma a forma da luta das crianças pequenas de 11, 12, 13 anos, saindo das suas escolas, exigindo que o planeta seja cuidado. Isso é coisa extraordinária que está acontecendo num movimento internacional. Portanto, às vezes nós estamos vendo anti-austeridade na forma da luta feminista, às vezes na forma de luta das crianças, e a organização dos trabalhadores de baixo para cima, não dos burocratas dos sindicatos, mas de baixo para cima. Cada professora no sul de Chicago está voltando para o movimento trabalhista. Tivemos uma série de greves de professoras dos Estados Unidos até o Marrocos recentemente. Estamos vendo greves de enfermeiras. Essas são as sementes de um novo movimento contra o capitalismo. Um movimento anti-austeridade, anticapitalista, que estamos vendo se desenvolver diante de nossos olhos. E nós, o que podemos fazer como revolucionárias é nos unir essas tendências todas juntas. Não podemos dizer mais que a batalha pelos salários é para os burocratas dos sindicatos. Temos que dizer, a batalha pelos salários é tanto do feminismo quanto do movimento antirracista, porque quem são os pior pagos? É a mulher negra da classe trabalhadora. Não podemos mais dizer que a luta para aborto é uma questão feminista, porque a luta pelo aborto também é uma questão de sindical. Eu quero ver o pessoal dos sindicatos na rua quando a gente luta por direitos de aborto. Então, o nosso trabalho é unir essas lutas numa luta generalizada contra o capitalismo, porque o prazo é muito curto, o planeta todo está queimando junto com a Amazônia e as possibilidades são cada vez menores. Então, como esquerda, nós podemos sentir o começo desse movimento, mas como revolucionários, precisamos ter certeza do seu sucesso. Muito obrigado.
Enfim, poderosa. Passo agora aqui. Now, I'll give the floor to our fighters also. Preciso dizer que os Siri e o Machado estão recolhendo aí as perguntas. Levantem as mãos. Quem quiser fazer perguntas, eles vão recolher. Então, mantenham as mãos levantadas e regulem, por favor, o som do microfone, porque alguns sons ainda estão altos e acabam atrapalhando o colega que está ao lado querendo ouvir a tradução. Então, sem mais delongas, nossa queridíssima deputada federal, Thalíria Petroni. Boa noite, gente. Boa noite. Que alegria estar aqui nesse momento tão difícil que a gente está vivendo não só no Brasil, mas mundo afora, com o avanço de modelos predatórios, de uma extrema-direita que nos mata. Está aqui nos reunindo para pensar uma saída internacionalista, uma saída para o mundo inteiro pela dignidade, pela liberdade. Então, uma honra estar aqui com referências, todas referências para mim. Uma honra ter escrito esse prefácio da edição brasileira. E eu queria trazer uma provocação, uma reflexão, tentando pensar o feminismo para os 99% a partir da realidade brasileira. Como que é possível se concretizar um feminismo concreto, real, para a maioria de homens e mulheres num país com essas marcas? Porque se a luta é internacionalista, e eu não vejo outra saída, é fundamental pensar também o quanto a exploração dos países colonizados, o quanto a colonização foi fundamental para a expansão do poder do capital dos países ditos desenvolvidos. E aí, não dá para não pensar a permanência da colonialidade num país como o nosso, na América Latina. E o feminismo que queremos precisa compreender que a articulação brutal, violenta, de uma colonialidade que permanece muito viva, de uma lógica de um fundamentalismo religioso, e eu não falo da religião, estou falando de um fundamentalismo religioso, com a lógica escravocrata, são fundamentais para a exploração do capital. O capital precisa, a realização e a consolidação do capitalismo no Brasil se apropriaram dessas marcas. É você que vai falar meu tempo, Bel? Então, eu acho que esse é um ponto de partida. Porque quem são esses 99%? O que é falar ao lado de, e às vezes atrás das 99% no Brasil, que a expectativa de vida de transexuais é de 35 anos, num Brasil que ainda se mata mulheres lésbicas, bissexuais, porque se ama, mulher que ama mulher, é impedida de amar. Por isso é impossível um feminismo para a maioria que não seja anti-LGBT-fóbico. É impossível um feminismo que não seja para a maioria, num país dos latifúndios, das queimadas, dos incêndios criminosos na Amazônia. Isso é apenas a expressão de um modelo desenvolvimentista, produtivista, predatório, carregado de racismo ambiental, que atinge mulheres. São as ribeirinhas, as quilombolas, as indígenas. E aí também não é possível um feminismo para as 99% que não seja ecológico, que não compreenda que o capitalismo quer ampliar os seus lucros de forma infinita, num mundo que é finito. E a gente sabe bem no lombo de quem que bate a dor. São as mulheres que estão sustentando esse mundo com o trabalho reprodutivo e com o trabalho produtivo. Aliás, eu acho que se pensar até um feminismo clássico, quando muitas mulheres lutavam pelo legítimo direito ao trabalho, as mulheres negras, por exemplo, já trabalhavam desde sempre, sustentavam a vida, né? Então, aí eu entro num outro aspecto, o racismo, pensando a realidade brasileira e os países colonizados, acho que outros também, mas eu queria trazer aqui para o nosso chão, ele estrutura as relações sociais brasileiras. O capitalismo se apropriou lindamente, belamente, tragicamente, do que é a estruturação racista no Brasil. Mulheres negras ganham 55%
a menos 55% dois homens brancos. Todo dia tem uma mãe negra chorando a morte de um filho. Se o nosso feminismo não entender que a luta antirracista ela é estruturante, ela é fundamental para que a maioria das mulheres se sintam próximas, representadas e construindo o nosso feminismo, isso é impossível num Brasil com essas marcas. E isso significa falar da classe. Essa é a classe trabalhadora. E dessa forma, num país do quartinho de empregado, eu sempre falo, quando a gente vai conversar, trazendo para o real, Marcelo, nosso apartamento funcional são 4 quartos, mais 2 quartos de empregada. Num apartamento que é um latifúndio, esses 2 quartos não têm janela. Não tem janela, porque para a mulher trabalhadora, que normalmente é negra, num país que recentemente aboliu a escravidão de forma inconclusa, não precisa de janela. Não é possível um feminismo que explore a mulher trabalhadora doméstica e que seja um feminismo das mulheres que exploram outras mulheres. Esse feminismo não serve para a liberdade da maioria das mulheres. E aí, pensar, vai me dizendo aí quanto tempo me falta, pensar as caixinhas são muito perigosas, porque a caixinha da classe não pode estar separada da caixinha do gênero, que não pode estar separada da caixinha da raça, pensando uma realidade de um país colonizado, étnico, o debate étnico-racial, incluindo as mulheres indígenas. Não dá. Quem é a classe trabalhadora na América Latina? Quem que é? E a nossa luta internacionalista precisa levar isso em consideração. Eu acho que isso se assemelha muito ao debate das refugiadas. Porque, veja, a arte é um esforço teórico das mulheres que estão construindo pensamento crítico na universidade, na academia, mas é um esforço prático, porque o feminismo tem que ser popular, tem que ser com o povo, e o povo é mulher e é negro, num país com as nossas marcas. É um povo que ama, que é. A classe trabalhadora, ela é concreta. Ela experimenta o amor, experimenta a dor, ela ama mulheres, ela é transexual, e no Brasil, com essas marcas, ela é negra. Por muito tempo, e eu caminho para terminar com isso, nesses 5 minutinhos que me restam, se a gente, por um lado, tem um feminismo clássico, historicamente, que desconsiderou, em muitos momentos, as especificidades de algumas mulheres, portanto, por mais louvável e lutas tão necessárias tocadas nesse feminismo clássico, é fundamental reconhecer que quando algumas mulheres acessam o mercado de trabalho, delegam o trabalho reprodutivo para outras mulheres. E, na nossa realidade, são mulheres negras, precarizadas e exploradas sem carteira assinada, ainda hoje, no Brasil. Precisa haver essa dimensão de um feminismo que se aproxime dessa realidade concreta, dessa mulher concreta, da maioria das mulheres. E, por fim, ao mesmo tempo, também não basta apenas se afirmar anticapitalista. Porque a nossa luta anticapitalista precisa necessariamente reconhecer essa memória. Reconhecer as marcas das quais partimos. E isso vai se realizar tanto na dor dessa mulher na favela que acorda 8 da manhã. 8 da manhã está muito tarde. 8 da manhã já chegou há muito tempo. 8 da manhã acordo eu. Com minhas dores, mas também privilégios da tarefa que hoje eu ocupo. A mulher que acorda às 5, pega um ônibus lotado, chega em casa 11, vai cozinhar para a vida funcionar, vai passar roupa para a vida funcionar. Essa mulher, a gente sabe bem, quando essa mulher ocupa esse mercado de trabalho, dependendo, ela delega para outra mulher que vai deixar o seu filho com outra na favela para poder cuidar do filho da patroa. O feminismo necessariamente tem que estar ao lado dessas mulheres, com essas mulheres. Eu acho que esse que é o feminismo pros 99%. É um feminismo que é instrumento de libertação de todas, porque enquanto tiver corpo pelo caminho, não nos serve. Um projeto para algumas mulheres é um projeto que deixa muitas mulheres no caminho. Um projeto também de sociedade
que enfrente o capitalismo socialista, que também não considere essa classe concreta, que não considere a luta antirracista, a luta contra a LGBTfobia, a luta do território como também estruturante, deixa corpos pelo caminho. Então, que a gente tenha a coragem necessária para fazer as críticas à nossa memória, à nossa história, tanto de formulação teórica, como também ser escuta, ser voz, estar ao lado de e atrás de, muitas vezes, da maioria das mulheres. Gratidão por toda a contribuição teórica, militante, que vocês têm feito para nós. Gratidão para as companheiras também que aqui têm sido também porta-vozes da luta antirracista no Brasil, antirracista, anticapitalista num Brasil com essas marcas. Vamos juntas, seguimos na luta e acho que eu queria muito ouvir um pouco como a gente torna concreto esse feminismo pros 99% na realidade brasileira, marcado por uma lógica colonial, racista e fundamentalista. O capitalismo se apropria dessas marcas e não é possível um mundo de liberdade que não as considere. Então, seguimos. Muito poder, né? E muita luta e muito compromisso. Obrigada, Thalíria. Só lembrando mais uma vez que os nossos camaradas, que eu já esqueci o nome, estão aqui à disposição para recolherem, assim, Machado e Siri estão aqui à disposição para recolherem as perguntas. Então, se tiverem algum questionamento, algum encaminhamento, é só levantar a mão que eles vão até vocês. E agora, minha querida Xará, né, companheira, camarada, inclusive, né, eu trabalho lá na Alerj, acompanho ela sempre pontual, sempre assertiva, um orgulho para nós, mulheres negras, deputada estadual Dani Monteiro. Por via das dúvidas, eu trouxe a minha claque pessoal, né, gente? Desculpa. Boa noite a todos e todas. Como fui maravilhosamente apresentada pela Dani e pela claque aqui da Juventude, sou Dani Monteiro, deputada estadual mais jovem da Alerj e aqui camarada de luta também. Saudar essa mesa maravilhosa, Thalíria Petrone, Cínzia, Titi e Dani, que já saudei, com certeza. Para mim, aqui coube a tarefa ingrata de falar depois dessas três mulheres, por óbvio, mas de também contribuir com a provocação junto com a Thalíria. E a Thalíria já me ajuda, que ela falou várias coisas que estariam aqui, então já posso cortar e ir para os finalmente. Mas vamos lá. Primeiro, na verdade, eu queria fazer uma reflexão sobre o próprio nome do livro, que foi o que me chamou a atenção inicialmente. O feminismo para os 99%. Os. Esse artigo masculino ali. A gente sabe, né, o quanto que a gente constrói dentro da luta das mulheres uma sobreposição, né, que seria, na verdade, a justa visibilidade das nossas lutas e sendo incorporada na sociedade. Então, muitas vezes, a gente muda para o artigo feminino. Então, não é o mandato da deputada federal Thalíria Petrone, é a mandata. Então, essa construção, né, no feminino é algo que, logo quando eu vi a capa do livro, me destoou e me chamou a atenção. E conforme eu fui lendo o manifesto, eu fui entendendo o quanto que aquilo não era um processo de retirada do que era a nossa luta pelo protagonismo. Muito pelo contrário. O livro é um convite gostoso à luta, muito gostoso, e que é um manifesto que vai justamente nos provocando a pensar o quanto que a nossa sociedade no todo, ela já é marcada pela presença feminina, ela já é marcada pela luta das mulheres. Por óbvio, isso não anula a nossa construção de gêneros femininos, da visibilização do gênero feminino, mas isso é uma provocação para a gente pensar e o quanto que ela é interessante. Poderia ser o feminismo para as 99%, mas é para os 99%. É uma totalização que coloca as mulheres à frente. Segundo, eu queria responder a própria
Cínzia, quando ela perguntou sobre a greve internacional de mulheres aqui, teve uma adesão grande, né? Nas ruas, a gente viu o quanto que ganhou corpo e o quanto que as mulheres estavam indo para a rua naquele 8 de março, não só porque já iriam pelas pautas que já estavam colocadas, mas por essa ordem mundial de uma greve internacional de mulheres. Mas, infelizmente, Cínzia, não teve essa grande adesão. Eu lembro que ainda na época da greve, da primeira, né, eu trabalhava no mandato da Marielle, e naquele momento a gente colocou todos os homens para trabalhar e foram todas as mulheres para a rua. O gabinete abriu dessa forma nesse dia. Mas a gente sabia exatamente que conseguir ir à rua naquele momento e declarando greve, dizendo para o nosso empregador, olhar para a cara da Marielle e falar, estamos de greve, era algo que está ali dentro do espaço do trabalho que a gente poderia fazer, né? Dentro do parlamento, dentro de um mandato de esquerda, um mandato de uma mulher negra favelada, ou seja, que aquilo não poderia ser possível para diversas mulheres trabalhadoras do nosso Brasil. Mas aí qual deveria ser a nossa decisão naquele momento? A gente chegou a debater. A gente tem o direito de fazer a greve internacional de mulheres, se a maioria das mulheres brasileiras não tem. A gente pensou, temos o direito e temos o dever de fazer. Porque se nós podemos ir para a rua, nós temos que ir para a rua e conversar com as mulheres que não podem. Conversar com as caixas, com a atendente do Bob's, conversar com as atendentes de call center, conversar com todas as mulheres trabalhadoras, as trabalhadoras da Câmara, inclusive, para que essa fosse uma greve internacional que tivesse corpo não só na sua mobilização de quem parou, mas de quem está refletindo sobre quem parou. Então, para a gente, isso foi um momento fundamental aqui, a greve internacional de mulheres, mas não com a adesão que a gente gostaria, no sentido de a gente está falando de equiparação salarial, por exemplo, que é uma das pautas de um feminismo liberal, dentro de um país que não tem emprego para todo mundo, onde 1/4 da nossa população trabalha na informalidade, no subemprego, na precarização do emprego. Então, como falar em equiparação salarial, muitas vezes pensa assim, um advogado homem ganha mais do que uma advogada mulher exercendo a mesma função. Essa comparação é boa a nível da gente diretamente explicitar a violência de gênero aí colocada. Mas essa comparação ela não é fiel à realidade, porque a realidade é um homem branco empregado e uma mulher negra no subemprego. É isso que a Thalíria traz com esse percentual. Então é essa reflexão que muitas vezes nós precisamos fazer e é a reflexão que a Cínzia Tite traz no livro em relação exatamente a isso, né? O quanto que nós não podemos falar de uma equiparação salarial, de uma pauta parcelada, de uma pauta dividida. A pauta não é essa. A pauta é trabalhador remunerado na totalidade, todo mundo trabalhando e produzindo dentro da sociedade que a gente vive. Essa é a pauta. Então, a pauta sempre será uma questão totalizante e que muitas vezes, na forma como se divide essa estatística, né? Advogado homem ganha mais do que uma advogada mulher, é uma estatística liberal. Ela nos ajuda em diversos momentos, mas ela é liberal porque ela falseia que o buraco, na verdade, é muito mais embaixo. E aí, eu acho que a greve internacional de mulheres, ela traz para a gente uma semente, uma germinação. Acho que, como Trotsky nos fala, o processo da revolução ela é um processo permanente. Então, quando a greve propõe não só o parar ali do modo de produção, mas no modo de reprodução social, aí está o gatilho. Porque pense, se a nossa sociedade, se o nosso Brasil, especificamente, é um país marcado pela colonização, pelo patriarcalismo, onde a maioria da população não tem acesso a direitos básicos, esse modo de reprodução, o fiel, o carcereiro, e é o que é mais doloroso desse sistema, é que o carcereiro desse sistema, para que ele se naturalize dessa forma, são as mulheres negras, porque somos nós que reproduzimos esse modo de vida, que para nós é uma forma de salvar os nossos filhos, mas é uma forma de padronizar dentro do sistema, porque somos nós que falamos para os nossos filhos, quando você vê um policial, não responde ele. Abaixa a cabeça,
fala boa noite, não deixa ele mexer na sua mochila, você mexe, mas se ele também quiser mexer, você não briga com ele. Ou seja, somos nós que dolorosamente ensinamos para os nossos filhos dia a dia, vemos eles pequenininhos, aqueles herezinhos, crescendo, 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 e a gente que faz o trabalho doloroso do capitalismo de dizer para eles qual é o lugar deles na sociedade. E o lugar deles na sociedade não é o advogado que ganha mais do que uma mulher. O lugar deles na sociedade é fique quieto, abaixa a cabeça, dê sorte, agradeça a Deus se você sobreviver a essa situação. Não estou certa, Mônica? Mônica Cunha está ali, não me deixa mentir jamais. Então, essa reprodução social é que é o mais cruel, e por isso que a greve de mulheres vai no centro da luta de classes. Se hoje, cada vez mais, a luta do capitalismo é para derrubar... Eita, 5 minutos. Se a luta hoje, cada vez mais, do capitalismo contra as organizações de classe é para ali diretamente brigar com os sindicatos, enfraquecer a construção coletiva deles, nós estamos dizendo que a gente quer ir além, a gente quer ir na raiz, a gente é radical, literalmente, a gente quer ir na raiz do problema. E a raiz está no modo de ser e viver, num modo de vida que é fratricida, que é genocida por si só. A gente é ensinado a competir entre nós. É isso que o capitalismo nos ensina dia a dia. E é isso que a gente tem que sempre, sempre, sempre aprender para sobreviver dentro desse sistema. Corre, vai para frente, vai. Não olha para o lado, principalmente não olha para trás, vai. Se você entrou e a sua vizinha não entrou, comemora que você entrou. Se você conseguiu uma vaga na universidade, nenhum dos seus amigos de infância não conseguiram, comemora que você entrou. Se você conseguiu aquela vaga de emprego e a sua amiga da faculdade não conseguiu, comemora que você conseguiu. É óbvio que a gente não vai retroceder em nada que nós avancemos na nossa vida, mas o quanto que dia a dia nós somos criados para olhar para frente e nunca olhar para o lado, nunca olhar para trás. Então, eu acho que a Thalíria traz muito bem, né, uma provocação que contextualiza na nossa sociedade, no nosso Brasil, mas é atentar que esses colapsos, né, essa congruência de crises, elas estão na totalidade do nosso dia a dia, entende? É a TKCSA, na Zona Oeste, por exemplo, né, Siri? É a água contaminada, é o chumbo ali para as comunidades mais pobres, mais periféricas da Zona Oeste. É esse colapso, é essa crise que está instaurada no nosso dia a dia. E nós viemos reagindo a elas de diversas formas, porque certamente não há quem lute mais contra a violação que a TKCSA faz no solo e na água do que ali as mulheres ribeirinhas, as mulheres da economia solidária da Zona Oeste, as mulheres em luta que se colocam contra esse sistema. E como nós fomos nos colocando dia a dia contra esse sistema. Como o nosso empoderamento foi abrindo um espaço que estavam ocupando por nós. Porque falar de empoderamento, para mim, é trazer o poder de volta para o lugar onde ele precisa estar. E o poder dentro da gente é o poder que tiram de nós dia a dia. É o poder que tentam nos retirar e usam desse poder. Então, quando eu falo dessa luta das mulheres, eu estou falando que dia a dia a gente foi conquistando o nosso... Dia a dia nós fomos conquistando o nosso espaço. A gente foi dizendo para o nosso tio do churrasco, não, tio, a sua piada não é legal, a sua piada é machista. Ele, machista? Quem é você para dizer que eu sou machista? Eu sou a pessoa que está te apresentando isso, isso e isso, e é por isso que isso é machista. Então, cada vez que a gente foi ocupando o nosso espaço, quem ocupava o espaço que era nosso por direito até então se sentiu contraído. Nosso tio do churrasco levou a língua dele lá para dentro e não tinha o que dizer. E aí o nosso tio do churrasco se revoltou, virou o Bolsonaro, foi eleito presidente do Brasil. E agora, José? E aí o livro me fez fazer a reflexão sobre a pergunta que a gente precisa responder, porque a gente precisa olhar no fundo do olho do nosso tio do churrasco e falar, tio, eu vou te explicar por que o meu feminismo é para você também. Esse é o exercício que a gente vai precisar fazer daqui para frente. Porque a gente está falando... A gente está falando de uma luta que é dos 99%, ou seja, é do nosso tio também. Ele foi construído, criado para naturalizar a barbárie, e todos nós o fomos também. Então não há
um momento divino onde o homem vai acordar e, de repente, hoje eu não sou mais machista, ou a mulher vai acordar e vai dizer, hoje eu estou livre das amarras machistas. Esse dia não vai acontecer. É uma construção pedagógica, é uma construção dia a dia. Então, nós temos que olhar e pensar que hoje o nosso país não está dividido na metade entre fascistas e não fascistas. Havia ali dentro dos eleitores do Bolsonaro quem acreditasse numa mudança, numa ruptura com essa velha política. Havia aqueles que acreditavam, e a esses a gente tem que dia a dia se reportar. O nosso feminismo precisa ser para eles, o nosso feminismo precisa incluir essas pessoas, porque nós não podemos acreditar que metade do Brasil é fascista, que não o é. Então, nosso feminismo precisa estar no nosso dia a dia. E, para finalizar aqui a minha provocação, porque a Bel já está ali assim com o papelzinho, eu queria que a gente refletisse como levar o nosso feminismo para dentro da nossa família, para dentro da nossa casa, para conversar com o nosso tio do churrasco, para falar para todas as mulheres do nosso bairro, para falar para todos os homens também. Vamos pensar e vamos fazer esse pacto depois dessa mesa, que todos nós sairemos daqui com essa missão para construir na nossa casa. Construindo na nossa casa, a gente começa a construir o todo. É a tal da frase, né? Quer mudar o mundo, comece arrumando o seu quarto. Potente, assertiva. Então, vou passar aqui para as perguntas. Queria antes esclarecer que todas as perguntas foram recolhidas, foram consideradas e sistematizadas e se transformaram em 3 grandes questionamentos que vão ser feitos para a Cínzia e para a Tite nessa ordem. E aí eu vou ler as 3 perguntas e depois passo para cada uma delas. E a gente, assim, conclui essa nossa mesa. A primeira pergunta é: como podemos adequar o manifesto dos 99% à luta das mulheres indígenas que resistem há mais de 500 anos no Brasil? Primeira pergunta. A segunda pergunta é: como conectar a visão internacionalista ao dia a dia? A luta contra a austeridade seria uma conexão do micro com o macro? É isso? Como conectar a visão internacionalista ao dia a dia? A luta contra a austeridade seria uma conexão do micro com o macro? E a terceira pergunta é: a terceira pergunta: como combater a associação entre fundamentalismo religioso e reprodução social por uma ótica do feminismo dos 99%? Bem pontuais, bem rápidas. Eu passo agora a palavra para a Cínzia, depois para a Tite, para que elas respondam e façam as suas considerações finais. Okay. I don't know. Okay. No, okay. Very briefly, because I think I have only 10 minutes. On the first question, I would like to speak a bit of what Nancy Fraser, Nancy Fraser's idea about the background conditions of possibility for capitalism and capitalist production. So what Nancy Fraser has emphasized in a recent work, and we have used some of this work also in the manifesto, is that while we can, of course, identify, in a Marxist vein, the heart of capitalism in the extortion of surplus value, there is a lot else going on for the reproduction of capitalism as a whole, and there is a lot else going on to basically maintain profitability.
So one of the things that are going on is, for example, extractivism. So, for example, the continuous dispossession of people, and particularly the continuous dispossession of indigenous people from their land, from their resources, and this is done either through displacement or through genocidal policies. And we are seeing this today in Amazonia, in Brazil, for example. So from this viewpoint, I think we need to overcome, again, a narrow view of what capitalism is and the way in which capitalism works. Capitalism is not just about exploitation in the place of production. It is not just about exploitation in the workplace. There is a lot that needs to go on for this kind of exploitation in the workplace to even begin, to even take place. So we need to understand, we need to understand the role that, for example, dispossession, or what we may call the ongoing primitive accumulation is still playing and continues to play under capitalism. And therefore, we need to reconceptualize class struggle and feminist class struggle. So this includes feminists for the 99%, in a way that includes as central the struggles, for example, of indigenous women for against dispossession, in defense of their resources, in defense of water, against ecological pollution, and against the burning of for example, of our forest of Amazonia. So this is anti-capitalist struggle, and this is a fundamental struggle that sees everywhere around the world women at the forefront. We are speaking here, for example, of indigenous women in Brazil. De mulheres indígenas no Brasil. Mas pensem também na grande luta que há nos Estados Unidos contra o oleoduto de Dakota do Sul. Alguns anos atrás, liderado por mulheres nativas, pelas populações nativas. Nessa briga, foram as mulheres que tiveram o papel de líder nessa luta. Foram as mulheres que tiveram essa tarefa de reproduzir, né? São as mulheres que foram aquelas imediatamente afetadas pela poluição da água e do ar. Quanto à questão internacional e local, né? Eu acho que nós vivemos um momento muito interessante. Há muitas décadas, há muitos anos, e isso foi um efeito da derrota, do surgimento do neoliberalismo. Nós ouvimos histórias sobre a necessidade de abandonar a ideia de projetos transnacionais e focar no local. Seja pequeno, lute pequeno, foque na sua comunidade local, na sua vizinhança, na sua cidade, nas suas questões. É claro que tudo isso é importante. Nós não podemos construir uma luta de classe internacional sem esse trabalho de base, sem esses conflitos contínuos nas vizinhanças, num local de trabalho, numa comunidade ameaçada pela disposição, etc. É claro que a gente precisa de tudo isso a nível local. No entanto, agora estamos enfrentando uma crise global. A mudança climática está à frente dessa crise. Não há como continuar acreditando que só continuar agindo em nível local vai nos salvar. Não vai acontecer. O que nós precisamos é começar a conectar as lutas que estamos levando à frente nas nossas comunidades, nos nossos locais de trabalho, nas nossas vizinhanças, com as lutas transnacionais contra o capitalismo global. Por exemplo, contra a guerra, contra um ataque contra refugiados e imigrantes em todas as partes, contra o que eu chamo de reação internacional.
a combinação de tudo isso, né? Forças de direita, igrejas, instituições, mídia social, tudo isso está alimentando a paranoia contra mulheres trans, contra o direito das mulheres em geral, contra direitos LGBT e contra os imigrantes, naturalmente, né? Como fazer isso? Eu acho que o movimento feminista está indicando o caminho, que é, vamos começar a conectar os nossos movimentos, vamos começar a formar formas de coordenação. Há muito trabalho ainda a fazer, né? Do ponto de vista do movimento feminista, eu acho que está na hora, como nós colocamos na nossa declaração, está na hora de fazer reuniões transnacionais para que a gente se encontre pessoalmente, face a face, para discutir nossas estratégias, slogans, demandas, trocar experiência, escrever documentos conjuntos, convocar dias de ação conjunto. É lógico que a gente tem que se articular a nível nacional e a nível local, mas isso pode ser feito a nível transnacional também. Temos que fazer isso, porque ninguém mais está fazendo. Só o movimento feminista e possivelmente o movimento da luta pelo clima é que está fazendo esse trabalho. Nós temos que ir mais rápido. Como a Titi falou mais cedo, o nosso tempo está acabando, com certeza. E por fim, o fundamentalismo religioso. Ontem nós falamos sobre essa reação internacional, a reunião das famílias, do Congresso das Famílias em Verona, que juntou uma série de representantes de governos de direita, chamadas organizações pró-vida, anti-trans, aristocracia britânica e, claro, hierarquia na igreja, né? A hierarquia cristã. Há um ataque acontecendo, há uma tentativa de se comportar, de construir um bom senso hegemônico, né? Contra os ganhos fundamentais das mulheres e dos gays em todo o mundo. E esse ataque caracteriza todos os governos de direita, de Bolsonaro a Trump, ao governo da Itália, ao Orbán na Hungria, ao Modi na Índia. Então há claramente uma reação internacional que está basicamente nos vendendo essa narrativa. A crise social mais profunda, a grande insegurança que vivemos é gerada pelo ataque da ideologia de gênero, né? É o que eles chamam, contra a família natural. Essa é a narrativa. Aonde estão todos os nossos problemas? É uma questão de gênero, essa ideologia de gênero. Isso é que está contaminando as nossas sociedades e se espalhando pelo mundo. A gente tem que lutar contra isso. Não podemos considerar esse tipo de narrativa. Temos que lutar contra tendências dentro da esquerda, né? Estou falando da esquerda americana, né? Que são tendências que dizem: há um elemento de verdade na ideia de que o sucesso da direita só foi possível porque as pessoas normais se sentem ameaçadas pelo pessoal LGBT, todas essas pessoas trans, esquisitas. Esse é o argumento que parte da esquerda está fazendo. E a gente tem que brigar contra isso. Não podemos considerar nenhum terreno para essa ideia de fundamentalismo e essa reação internacional. A única maneira de se opor a isso é se construir a nível internacional feminismo, anticapitalismo e antirracismo. Okay, I'm going to start. Bom, eu vou começar de trás para frente. Vou começar com a última pergunta do fundamentalismo religioso. Isso é importante para mim, porque o meu país, a Índia, é
dirigido por um fascista hindu. E esses fascistas estão linchando os Dalits, né? Os muçulmanos, o pessoal de classe mais baixa. Então, o fundamentalismo religioso é fundamental no surgimento do autoritarismo. Mas sejamos claros, esse fundamentalismo religioso não tem a ver com religião, tem a ver, é um projeto do Estado capitalista para usar a língua da religião para fazer a tarefa do dia a dia de linchar, matar e oprimir os mais pobres. Pensem, alguns dos maiores lutadores sobre o capitalismo, contra o racismo, vieram da igreja, não é? Pensem, ou de tradições religiosas. Pensem no Martin Luther King, no Malcolm X, os padres vermelhos da América Latina que lutaram em guerrilhas contra os proprietários em nome da igualdade diante de um único Deus. A religião não é realmente o trabalho do fundamentalista religioso. Eles só usam a palavra religião e escolhem especialmente certas tradições religiosas onde eles então constroem o seu projeto capitalista. Não tem nada a ver com religião. Vocês podem dizer, a Bíblia diz que os gays devem ser apedrejados. Você pode pegar isso da Bíblia e dizer, os gays devem ser apedrejados. Eu posso responder dizendo, sabia que Jesus, ele andava com os cavalos e ele mandou para fora os banqueiros. A gente tem que ser bem claro, né? Sobre o que o Estado capitalista está fazendo, o que esses políticos estão fazendo, em vez de dizer, nós somos contra a religião, nós temos que ser contra o capitalismo. Em primeiro lugar, eu achei que as perguntas foram muito boas. Como construir esse internacionalismo na nossa vida, no dia a dia? Vamos pensar como é que o capitalismo é internacionalista no sentido reverso, né? Como é que isso afeta a sua vida? Toda criança negra na América sabe, como a Dani falou, que quando você vê um carro de polícia, você abaixa a cabeça e vai em frente. Na maioria das famílias, você conversa sobre sexo quando a criança está na idade, na puberdade. Deixa eu dizer como é que se fazem os bebês. Nas famílias negras, a conversa é sobre a polícia. A gente senta aqui, meu filho, minha filha, nós temos que falar sobre a polícia. Esse é o tipo de conversa que as famílias negras têm. Essa polícia, eu não sei se vocês já foram aos Estados Unidos, mas essas polícias são como o Robocop, super armados, e você pode ser uma criança negra atravessando uma comunidade na Flórida com um chocolate na mão e eles atiram em você. Né? Você pode ser um menininho com uma arma de brinquedo num parque em Ohio e a polícia atira em você. Porque uma criança de 9, 10 anos com uma arma de brinquedo é uma ameaça enorme. Aquele policial branco, alto, que tem uma arma de verdade carregada no bolso. Quem é que treina esses policiais americanos? Os policiais americanos que matam os negros todo dia são criados pelo IDF, que é o exército de Israel. O mesmo exército que ocupou o West Bank, que mata os palestinos, vai para os americanos e eles mandam os seus policiais para Israel para ser treinados. Isso é o capitalismo internacional. Eles estão conectados e eles aprendem a violência. E isso é parte da nossa vida no dia a dia. Por isso que precisamos de uma internacionalização da classe trabalhadora, defendendo a Palestina. Na Palestina, eles lutam contra o apartheid e eles defendem os negros nos Estados Unidos. E a última pergunta, camaradas, é o papel das mulheres, né, indígenas.
Você sabe o que é um canário numa mina? O canário é um pássaro que os mineradores mandam para a mina para ver se é seguro. Então, os negros, os índios, são os canários na mina de carvão do capitalista. Todas as piores políticas, todas as piores violências são testadas nessas pessoas. Eles é que têm os piores trabalhos, são linchados e sofrem violência. Mas, se o homem branco da classe trabalhadora que trabalha num sindicato em Manhattan, se ele acha que essas políticas não vão atingi-lo, ele está completamente errado. Porque o capitalismo faz primeiro, experimentar no nosso corpo, de negros e marrons. Depois vão para os brancos, porque vocês também são parte da classe trabalhadora. É por isso que eu acho que a solidariedade multiétnica, multirracial é fundamental para vencer a batalha contra o capitalismo. Essa é a primeira coisa contra as mulheres indígenas. Segundo ponto, as pessoas têm a ideia de que isso é cultura local, conhecimento local. E é. No meu país, nas florestas da Índia, aqui no Brasil, na floresta amazônica, nos Estados Unidos, em vários projetos de reclamação de terra, eles já fizeram esse trabalho, juntos com a natureza, em cooperação, colaborando com a natureza. Foram defensores dessa terra durante centenas de anos. Pensar que o conhecimento é local é contra nós. O que nós temos que fazer é fazer com que esse conhecimento seja global. Essa é da experiência que precisamos para entender e para aprender com essas comunidades. Quando o globo está ameaçado através de mudança climática, queimadas e derretimento de icebergs. Isso faz com que vocês construam a infraestrutura para pegar os tesouros da terra, tirar dessas comunidades locais, tirar essa riqueza dessas comunidades e usar a riqueza para alimentar a sua máquina exploratória. Nós temos que criar a infraestrutura para levar a cultura dessas comunidades e a solidariedade dessas comunidades para uma arena global. Essa é a infraestrutura da solidariedade global entre fronteiras, entre países que nós temos que construir. Nós somos os muitos. Se nós nos unirmos, se unirmos a nossa luta, vamos mandar esses filhos da puta embora. Com isso, nós encerramos essa mesa. Infelizmente, poderíamos ficar aqui por muito mais tempo. Foi maravilhoso. Teremos uma próxima agora, às 8. E é isso. Enfim, nos encontramos na luta, que é onde a gente precisa estar. Foi ótimo.